Eu não sou uma pessoa religiosa e não quero, com esse vídeo, parecer cínico. Religião, fé, não é algo que se busque, é algo que se encontra, é algo que se tem. Eu também não sou, de forma alguma, um ateu militante, pelo contrário. Sempre compreendi a religião como uma das formas mais antigas de sabedoria, de reflexão sobre quem somos nós, os humanos. Eu estou falando disso porque hoje, segunda-feira, pós-Páscoa, eu tenho pensado muito nesse aspecto. O cristianismo tem uma sapiência profunda sobre o significado do perdão. E nas últimas semanas houve um aumento de pedidos de meia-culpa, um aumento de gente apontando o dedo um para o outro. Você é corrupto, você é fascista, você votou naquele cujo nome não se diz. Enquanto isso, lá fora estamos chegando aos 4.000 mortes por dia. A gente tem a chance de chegar antes do final do primeiro semestre ao 500 mil de mortos na pandemia. A gente está vivendo no meio da morte e não estamos vivendo a dor, o luto. A gente está vivendo o ódio de uns pelos outros. Essa, nossa, é uma sociedade quebrada, uma sociedade dilacerada. Vocês lembram quando éramos um povo alegre? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? Gratuito, de segunda a sexta, chega cedo no seu e-mail, leitura rápida, só 8 minutos e o essencial para você compreender o dia. Assina lá. Esse aqui é o ponto de partida. Vocês lembram de quando éramos um povo alegre? O capítulo 5º de Raízes do Brasil tem a chave para a nossa conversa aqui. Se chama O Homem Cordial. Todo mundo conhece a expressão e quase todo mundo entendeu errado a lição. Raízes do Brasil foi publicado pela primeira vez em 1936, logo antes do Estado Novo. Nossa! Como o Getúlio Vargas, já ditador, gostou daquela ideia. O brasileiro é cordial. A tortura comendo solta nos porões de Filinto Miller, jornais sendo fechados, livre expressão, direito a voto, tudo sendo extirpado de nós. E o brasileiro é cordial. Foram 5 edições do livro, a última de 1969, logo depois do AI-5. E lá estávamos de volta numa ditadura, e lá estávamos de volta à tortura nos porões. Àquela altura, Filinto Miller já era um nobre senador, e eram os delegados Fleury, os coronéis brilhantes úlceras da vida, que cuidavam dos paus de arara. Em cada uma dessas edições, Sérgio Buarque de Holanda mexia e remexia no texto, mudava a sua ideia de Brasil e continuava se exasperando sobre como as pessoas entendiam o homem cordial. Cordial ele escreveu uma vez bem cedo, bem no início da carreira do livro, para o poeta Cassiano Ricardo. Não é o cara bonzinho, mas olha, a culpa é do pai do Chico, pela palavra que ele escolheu. O significado mais habitual de cordial é o de generosidade, de cortesia, de ser afável. Mas na origem, a palavra quer dizer outra coisa. A palavra quer dizer vindo do coração, ou vindo das emoções. O homem cordial não é bonzinho. O homem cordial é quem reage emocionalmente, olha, de bate pronto. É quem permite que as emoções se sobreponham à razão com frequência demais. A gente é movido a amor, mas é movido também a ódio. São emoções intensas as nossas brasileiras. É assim que o morro desce todos os anos para fazer o carnaval e a polícia sobe o morro todas as semanas para matar gente. É por isso que estamos e sempre estivemos entre os campeões mundiais de linchamentos. Você não sabia? Somos. É por isso que fizemos a ternura da Bossa Nova, é por isso que a tortura faz parte do Brasil. Estava nas chibatadas do Pelourinho no século XVI, nos engenhos do século XVII, nas minas do XVIII, nas fazendas cafeeiras do XIX, foi para os porões de quartéis e delegacias no século XX e hoje continuam lá, como continuam também nos altos dos morros praticadas por traficantes e milicianos todos os dias. Mas é por isso também que a gente finge que não faz parte de nós, que a tortura é estranha a nós, que é uma exceção. Não é. Não é exceção. A violência de gênero, outro crime no qual somos pródigos, também tem origem dessa guinada de amor ao ódio. Na morte quase sempre cruel, quase sempre muito violenta, não só de mulheres, como também de transexuais.
tanto do Brasil passa por nossa cordialidade. O brasileiro ama, o brasileiro deseja e rejeitado parte para o ódio. Vivemos esses fluxos, olha, num estalo. A eleição de Jair Bolsonaro passa por esse ódio. É que a gente não gosta de falar abertamente sobre isso, mas é evidente que Bolsonaro sempre fez discurso de ódio, não deixa de fazer discurso de ódio, não deixou de fazer discurso de ódio durante a campanha e não surpreende que siga sendo alguém que cultua a morte, porque Bolsonaro cultua a morte. Quando prega armar a população, ele está falando em ampliar para todos, uniformemente, a capacidade de matar. Podemos usar todos os eufemismos do mundo, mas ter uma arma aumenta as suas chances de matar e de morrer. Quando fala de levar os vermelhos para a ponta da praia, é de fuzilamentos que ele está falando. Quando levanta um tripé como se fosse uma metralhadora, quando faz arminha com os dedos, quando defende o excludente de ilicitude. Isso é dizer que a polícia deve ter o direito de matar à vontade e que não deve ser questionada quando alguém perde a vida nas suas mãos. A polícia pode matar se quiser, quando quiser. Por que nos surpreendemos quando um homem assim faz de tudo para que mais pessoas morram numa pandemia? Um homem que já disse que Fernando Henrique, quando presidente, tinha de ser fuzilado, que a ditadura tinha de ter matado 30 mil. Onde está a surpresa? Jair Bolsonaro cultua a morte. Temos um governo de culto à morte. E o resultado é que brasileiros estão morrendo em maior quantidade e em maior proporção do que em qualquer outro canto do mundo. Temos o governo que elegemos, o governo que escolhemos numa onda de ódio. A coisa sobre a qual a gente não fala bastante é outra. É que ódio alimenta ódio. Eu não estou dizendo aqui que há na esquerda esse drive homicida, porque não há. Mas há ódio de sobra. Um dos discursos de esquerda, uma das maneiras como muitos na esquerda falam sobre os últimos 10 anos, é que a Lava Jato foi a negação da política. Eles estão certos nisso. Mas é um estar certo muito conveniente, porque a partir daí, como todos os problemas do país começaram no momento em que a Lava Jato negou a política, então não precisamos discutir o fato de que o governo petista foi barbaramente corrupto. Outros foram antes? Foram. A corrupção não é exclusiva do petismo, é da natureza da política brasileira. Olha, eu não sei vocês, mas eu vivi o suficiente para conhecer muito bem e por dentro o PT que apontava para todos falando dos horrores de corrupção e dizendo que o PT era diferente. O PT era um partido limpo. O PT que passou o governo ao Fernando Henrique querendo fazer o impeachment a cada suspiro do presidente. E tudo bem. E tudo bem mesmo. Sabe por quê? Porque isso é política. Meu ponto aqui é o seguinte. A crítica petista de que a Lava Jato foi a negação da política está correta. A gente passou a última década driblando a política. O general prussiano Karl von Clausewitz, ele tem um aforismo muito repetido. A guerra é política por outros meios, que a gente pode perfeitamente inverter. A gente faz política para não haver guerra. Nós não estamos em guerra, mas a política, ela se sustenta por um fio. Gente demais está optando por não fazer política. Há um ponto no qual sempre insiste, e quem frequenta o ponto de partida conhece. Democracia não existe para que a melhor ideia vença. O resultado de disputas democráticas não é sempre a vitória da melhor ideia. Democracia ela existe para que consigamos lidar sem ruptura com o fato de que temos opiniões diferentes e não vamos deixar de tê-las. Deixa eu voltar aqui para o básico. Metade da população é de esquerda. Metade da população é de direita. Isso não é chute não, tá? Um estudo após o outro descobre sempre isso em qualquer sociedade democrática. Um pouco mais para o lado, um pouco mais para o outro. Minorias tendem a ser mais radicais, a maioria se concentra mais próxima ao centro, mas é sempre meio a meio. Não tem discurso do líder mais hábil, mais carismático, mais brilhante que mude esse aspecto da natureza humana. É inevitável. Em parte, o que nos define politicamente tem a ver com aspectos do temperamento que são definidos pelo nosso código genético.
Não é tudo, não. Vivência também tem muito a ver. Mas o ponto fundamental aqui é o seguinte: não haverá a utopia final em que finalmente convencemos o outro lado de que a direita está certa, de que a esquerda está certa, de que o caminho é o progressista, ou de que o caminho é o liberal, ou que é o conservador. No máximo, viramos um pouco mais para o lado, ou um pouco mais para o outro, a turma que está mais ao centro, e é isso que define eleições. Então a gente vai precisar conviver. É onde entra a política. Ela não é a arte da persuasão, embora esse seja um dos seus objetivos. É fundamentalmente a arte de nos tolerarmos, apesar das nossas discordâncias. É a arte de negociar espaços, de ceder de um lado para que o outro lado ceda do outro. Em tempos normais, essas concessões são a essência do trabalho parlamentar. Eu topo esse seu projeto. Você topa esse meu? Em tempos de ódio, ninguém cede nada. Aí voltamos para os pedidos de meia-culpa. Vocês sabem quando que petistas vão pedir desculpas pela corrupção ou pelo desastre que foi o governo Dilma? Não vão. Sabe quando que pedetistas vão pedir desculpas pela viagem do Ciro a Paris? Não vão. Sabe quando lavajatistas vão pedir desculpas pela ilegalidade e perseguição política praticada pelo juiz Sérgio Moro? Não vão. Sabe quando quem votou em Bolsonaro vai pedir desculpas pelo seu voto? Não vai. Sabe por que ninguém vai fazer nada disso? Pelo mesmo motivo que Bolsonaro chegou à presidência. Porque estamos nos odiando profundamente. A eleição dele foi um gesto de ódio. Quer travar qualquer diálogo no momento desses? Começa exigindo o meia-culpa do outro. Trava o diálogo imediatamente. Não vão acontecer os meia-culpas. O significado do perdão na Páscoa cristã parte desse evento trágico que é a morte de um homem sob tortura. Ainda assim ele perdoa. A história é extrema porque há uma lição aí, que não é uma lição religiosa, é uma lição humana. A gente não controla o outro. Minha intenção aqui não é, evidentemente, fazer um sermão religioso, mas é lembrar algo que já compreendíamos 2000 anos atrás. Que já compreendíamos, aliás, 3000 anos atrás, se a gente for lembrar a celebração do Yom Kippur judaico, que diz a mesma coisa. Perdão não é uma coisa que você pede, perdão é uma coisa que você dá. Se isso fosse um sermão religioso, pronto, lição dada, ficaríamos por aqui. Só que eu não sou religioso. Eu estou tentando fazer um argumento pragmático. Quem pede um meia-culpa está pedindo outra coisa. Está pedindo que as pessoas peçam desculpas para que o diálogo comece. Com esse pré-requisito, o diálogo não vai começar tão cedo. Sem diálogo, não há política, não política democrática. Sem diálogo, só há conversa entre aqueles que já concordam. Sem diálogo, nós que somos cordiais alimentamos nosso ódio, cultivamos nosso ódio, nossa raiva, nossa repulsa do outro. Permaneceremos um país dividido, apontando o dedo para o outro. Uma casa dividida não se sustenta. Enquanto formos um país dividido, não tem governo que vá dar certo. Em grande parte, o que fez o primeiro governo Lula funcionar foi um ambiente aí sim de generosidade, de cortesia, de afabilidade em que Lula chegou ao Planalto. Isso exigiu do PT que cedesse na carta aos brasileiros. Isso exigiu de Fernando Henrique que apaziguasse o PSDB na derrota. Exigiu de tanta gente que o vendeu como radical socialista que deixasse os seus preconceitos de lado. Aquele governo funcionou porque o país estava unido. Os governos que funcionam, Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique no Real, Lula de 2002, governos que funcionam, impulsionam o país à frente, são governos que unem. Se o próximo governo não for de união nacional, não vai bastar apenas a derrota de Bolsonaro. E um governo de união nacional nasce na hora que cedermos no ódio. Que pararmos de pedir que o outro se desculpe. Vocês se lembram de quando éramos alegres? Eu lembro. O Brasil precisa bem mais do que derrotar esse cara.